Tua segunda-feira tá braba, bebê? Tá braba? Porque a minha tá braba. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje não é por acaso que eu estou aqui. Nós estamos continuando, na verdade, trazendo mais um caso que fala sobre o Sir Roy Meadow, mais uma mãe aí colocada atrás das grades devido, né, a um homem que é esse homem chamado Sir Roy Meadow, o homem que inventou ali a lei de Meadow para os recém-nascidos que acabavam perdendo suas vidas, mais conhecido como, né, morte súbita. Ao longo do vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre e também sobre a síndrome de Munchausen por procuração. Ele ficou extremamente conhecido em 1993 por ter conseguido abrilhantar melhor essa tese, colocar essa tese aí toda, né, aberta, explicar melhor essa tese e palestrou pelo mundo todo falando sobre a síndrome de Munchausen por procuração. Então, quando ele veio com a famosa Lei de Meadow, que colocou diversas mulheres injustamente atrás das grades, o estrago foi bem grande e não vai ser diferente. Nós vamos falar sobre uma das mulheres mais odiadas da Austrália, tá? Que é a Kathleen Forbig. A Kathleen foi mais uma vítima desse homem e ela está, ao contrário da Sally Clark, ela está viva, mas ao contrário da Sally Clark também, ela não teve o seu julgamento anulado, permanece atrás das grades até hoje, fazendo com que esse seja um dos casos mais vergonhosos da Austrália que ainda não foi corrigido. Então, já aproveita, deixa aquele like logo agora no começo do vídeo, que é extremamente importante, tá? Hoje em dia, só deixar o like não adianta, vocês precisam comentar aqui embaixo. E quem sabe até mesmo, né, além de se inscrever e ativar o sininho, ainda tem que assistir um vídeo depois desse para que vocês sejam sempre notificados. Então, se vocês não quiserem fazer tudo isso, só vai lá, me segue no Instagram, no @Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo, tá bom? Então agora, gente, eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Por volta dos anos 60, um homem chamado John Beetle, ele sai da Inglaterra e vai para a Austrália e conhece uma mulher chamada Kathleen Donovan. A Kathleen Donovan e o John Beetle, os dois vão acabar juntos e vão ter um relacionamento bem problemático. Algumas pessoas dizem que o John era envolvido com algumas coisas ilícitas. Um dia, a Kathleen, cansada do comportamento do marido, ela sabia que ele tinha um dinheiro guardado. E o que ela vai fazer? Ela vai pegar esse dinheiro, que seria uma quantia irrazoável, ela vai colocar dentro de uma mala, vai pegar um táxi e vai levar esse dinheiro para outro lugar, vai esconder o dinheiro. Olha só, gente, depois, quando ela voltar, ele vai perceber que esse dinheiro sumiu, ele vai dar simplesmente 15 golpes de faca, tá, nela, tirando assim a vida dela. Então a Kathleen perde a vida dela neste dia. No berço dormia outra Kathleen, que era a filha do casal de 18 meses de idade. Ela estava dormindo, então o resultado, né, dessa coisa horrível que aconteceu foi: a mãe dela acabou perdendo a vida e o pai acabou sendo preso. Ele ficou preso na Austrália por 15 anos até ser deportado de novo para a Inglaterra, onde lá ninguém soube o que de fato acabou acontecendo com ele, o paradeiro dele, o real paradeiro dele. E o que aconteceu com a menina de 18 meses que dormia no berço? Ela foi colocada no sistema. Não se tem registros de quantos lares adotivos ou por quanto tempo, tá, a Kathleen ela ficou no sistema, mas se sabe que quando ela estava no ensino médio, ela estava morando com uma família australiana, né, dali mesmo, da região dela. Só que essa família era uma família que, mais ou menos assim, no dia do aniversário de 16 anos dela, segundo as amigas dela, que são amigas dela até os dias de hoje, tá, gente? E isso era, né, anos aí, quase anos 80 aí, então, no dia do aniversário de 16 anos, a mãe vira para ela, a mãe adotiva vira para ela e diz que eles, na verdade, não são pais adotivos, nem pais adotivos dela eles são, né, o casal não era, e que na verdade eles só estavam fazendo ali, ajudando o governo australiano a cuidar dela, porque na verdade a tutela dela era do governo, então qualquer problema que ela desse, eles simplesmente avisariam o governo e ela seria recolhida. Isso foi dito no dia do aniversário dela, ela nunca mais esqueceu e contou para Chapman, a melhor amiga dela e que é amiga dela até os dias de hoje e quem ajuda a lutar hoje pela vida dela, tá? Mas eu já tô me adiantando muito aqui, vamos voltar pra história. Contando essa história para as amigas ficaram meio horrorizadas, né? E contam que ela era uma excelente nadadora e que um dia, né, no colégio, ela deu um grande susto nas amigas. Elas estavam numa competição escolar quando de repente ela simplesmente perdeu os sentidos na piscina
e ninguém conseguia reanimá-la. Ela teria ficado por alguns minutinhos ali, já gerando preocupação nas pessoas que estavam reanimando ela, porque ela não voltava, até que do nada ela simplesmente voltou a respirar. Isso a Kathleen, né, lá por volta dos seus 16 anos, ela volta a respirar e depois, teoricamente, ninguém sabe de nenhum outro episódio semelhante a esse ou outro que possa ter acontecido anterior a esse. O que se sabe é que ela vivia nesse lar aí, que eram de pessoas muito rígidas e que deixavam muito claro qual era o papel dela dentro da família, sendo esse nenhum. Então, eles estavam ali prestando um serviço, né, um serviço social, que era colocar e dar comida e teto para ela até ela fazer 18 anos de idade. E assim foi. Quando ela fez 18 anos de idade, ela termina os estudos dela, começa a trabalhar e aos 21 anos de idade ela conhece um homem chamado Craig. Craig Forbig era mais velho do que ela, nessa época ela estava com 20 anos de idade e o Craig ele já estava lá pela casa dos seus 30 anos, ele era um vendedor de carro, até um vendedor de carro charmoso e diz que tinha muita lábia, era uma pessoa muito engraçada e tal, e ela acabou se encantando com ele. Os dois começaram a namorar e pouco tempo depois os dois acabam se casando. Eles saíam bastante, eram bem sociáveis e as pessoas gostavam até do casal, mesmo que às vezes as pessoas não fossem muito com a cara do Craig, porque às vezes o Craig era um pouco arrogante, ele tinha uma necessidade assim enorme de ser o centro das atenções em todos os lugares, mesmo que ele tivesse que pagar, né, papéis ridículos, usando roupas ridículas ali para poder chamar a atenção das pessoas. Quando ele era mais jovem, isso era fofo, mas com o passar do tempo começou a ser enjoativo, né? Mas mesmo assim, ela acabou se casando com ele aos 21 anos de idade. Então, eles se mudam para uma outra casa, né? Porque até então ela morava no mesmo bairro que ela se criou com a sua família adotiva. Quando eles se mudam, eles decidem que precisam completar a família, levando, né, em consideração a tradicionalidade, que era você se casar e logo em seguida ter um filho. Kathleen engravida do seu primeiro bebê. O primeiro bebê da Kathleen, o Caleb, ele vai nascer em fevereiro de 1989, tá? Então vai ser um menino bem bonitinho, que vai nascer e vai deixar a família muito feliz. Ela vai ficar encantada com a ideia de pela primeira vez na vida ela ter uma família, então ela acaba colocando no diário que aquele era um momento muito especial na vida dela, e prestem atenção quando eu estou falando diário, tá? Porque isso é muito importante, aliás. Então vamos lá, começa assim então esse diário basicamente quando Caleb nasce, que ela conta que finalmente, né, eles agora são uma família completa. E ela vai contando todas as experiências e como ela é feliz, né, com a ideia de ser mãe, com a ideia de, né, de ter um marido e uma família completa. Acontece que a felicidade da Kathleen, gente, não vai durar muito tempo. Eu diria que não vai durar quase nada. 19 dias depois do nascimento do Caleb, o Caleb simplesmente é encontrado pela própria Cat, né? Vamos chamá-la de Cat para diferenciar um pouco aqui. É encontrado pela Cat sem vida no berço. Isso acabou gerando, né, um desespero muito grande dentro dela. Ela começou a querer saber o que aconteceu com o bebê dela, mas vamos lembrar, tá? Era 1989, vamos dizer que a ciência não era tão avançada assim. E mesmo que eles tivessem diagnosticado o Caleb com uma coisa chamada laringofalácia, eles disseram que era melhor deixar ali, era comum, né, se colocar, então, quando acontecer essas coisas com bebês, como síndrome, né, da morte súbita infantil, que tem uma sigla que é a SMSI, tá? Então, todas as vezes que eu falar SMSI é a síndrome da morte súbita infantil. Depois disso, mesmo muito abalada, ela ainda continua, ela e o marido dela, eles ainda estão, né, enfim, foi uma fatalidade, vamos continuar tentando, a gente quer muito um filho. E aí nasce o segundo bebê do casal um ano depois. O nome do bebê era Patrick e eles estavam mais uma vez encantados com a ideia de ter um bebê. Porém, tá, uma leve depressão já tinha tomado conta, sem ninguém perceber muito bem, da vida da Cat, porque ela tinha muito medo. Ela vigiava, né, o bebê dela o tempo todo, porque ela tinha medo que alguma coisa de ruim acontecesse com ele. E de fato, se ela não tivesse vigiado, talvez ele tivesse perdido também a sua vida aos 4 meses de idade. Aos 4 meses de idade, a Cat está lá com ele, né, cuidando dele, quando ela percebe que ele começa a mudar um pouco, né, o tom da pele dele começa a clarear, ele começa a ter dificuldade para respirar e a tremer. Então, nesse momento, ela chama a ambulância e várias pessoas começam a chegar, né, o socorro começa a chegar, eles conseguem fazer uma reanimação,
mas ele acaba no hospital e acaba sendo internado, e devido, né, essa convulsão que ele tinha tido, ele acabou tendo crises, né, pequenas e curtas crises, e também ficando cego. Então ela sabia que ela ia cuidar de uma criança especial, mas ela estava assim monitorando cada movimento do Patrick para que nada de ruim acontecesse com ele. Mas não teve muito jeito. Antes do primeiro ano de idade, ela teve a mesma, gente, experiência que ela teve com o Caleb. Quando ela chegou, o Caleb estava sem vida, e assim foi com o Patrick. Um dia ela simplesmente chegou lá e o Patrick estava sem vida. Ela não conseguiu socorro, ela não conseguiu nada, ela não conseguiu fazer absolutamente nada pelo Patrick. Quando chegou no hospital, né, ele já tinha um prontuário médico, havia tido uma convulsão e provavelmente teria tido obstrução nas vias aéreas, né, nas vias respiratórias, e assim teria culminado com uma SMLI, né? Então seria mais um bebê assim, né, que eles chamavam ali de morte súbita. Então, o que acontece? Ela acaba ficando destroçada. O marido dela, em alguns momentos, se mostrava extremamente disposto a mudar tudo e a ajudar ela, então isso também, né, deixava as pessoas um pouco confusas, mas depois o tempo vai mostrar que ele não jogava do lado dela e que talvez ele não amasse mesmo tanto ela, porque veja bem, a gente viu a história da Sally Clark, o marido dela ficou com ela até o fim, porque ele sabia quem ela era, né? Ele viu que não tinha como. Só que diferente da história, por exemplo, da Sally Clark, que tiveram momentos até que o marido dela não estava presente, no caso da Cat, o marido dela estava presente praticamente em todas as vezes que aconteceu. Então ele poderia ter dito que ela era uma mãe amorosa e que ela não faria isso com os próprios filhos, né? Que foi o que o marido da Sally fez, mas não foi o que o Craig fez. Então ela simplesmente vira e fala que ela não vai desistir, que ela quer ser mãe e que ela está pronta para ter mais um filho. Logo depois de toda essa tragédia, eles se mudam para uma cidade chamada Thornton e decidem mudar ali todo o estilo de vida deles. Eles decidem mudar de cidade, decidem mudar de ar para ver se aquilo tudo, né, não poderia fazer alguma diferença futuramente na vida deles e até mesmo, né, deixar ela um pouco mais animada. Então o marido dela decide que eles vão se mudar para Thornton. Financeiramente a vida deles não era ruim, tá? Eles tinham uma estrutura de vida muito boa. E pouco tempo depois eles já estavam estabelecidos, ele também já estava ali ganhando bastante dinheiro. A gente já percebe uma mulher muito mais ali, vamos colocar assim, sofrida, já com uma aparência de sofrida, de que tá precisando de ajuda ali. Quando ela dá à luz, então, 12 meses depois da morte do Patrick, ela dá à luz para Sarah. Sarah nasce uma bebê assim linda, que acaba, sabe, renovando todas as esperanças. Eu acho até que pelo fato de ser menina, de repente tenha sido uma experiência diferente também e saiu de cima dela ali aquela aura difícil, né, de você olhar e ter aquele medo, sentir aquele medo, e ela tinha muito medo, que alguma coisa acontecesse, e tudo ela relatava no diário, tá? Então, mesmo que as coisas estavam boas, ela relatava as dificuldades dela como mãe, ela relatava tudo no diário dela, e o diário dela ficava na mesinha de cabeceira dela. Então ela vai cuidando da Sarah, assim, com muito amor, com muito carinho. Ela fica atenta por muito tempo, tá? Ela levava essas crianças, tanto o Patrick quanto a Laura, todos passaram por exames médicos extremamente rígidos para saber se não tinha nenhum problema com eles. E foi constatado que eles eram totalmente normais, então ela tentava só prestar bem atenção, ela lia vários livros, já tentando aprender algumas coisas de reanimação e primeiros socorros em bebês, posições que poderiam, né, complicar ali a respiração da criança. Ela ficou um pouco traumatizada com aquilo, e a impressão que dá é que esse trauma, ele começou com o Caleb, ele foi só, né, virando uma grande bola de neve, até que antes de fazer o seu primeiro ano de vida, ela também encontra a filha dela, Sarah, sem vida no berço. Isso deve ser um pesadelo sem tamanho, sabe? Você ter que fazer, né, o enterro de todas essas pessoas amadas. Então, assim, a questão aí começa a pegar. Por quê? Quando chega nesse terceiro, né, que chega na menina, na Sarah, que seria então a primeira menina, ela teve 2 meninos e terá mais uma menina ainda, eles também vão dar com uma síndrome da morte súbita e vão colocar lá, né, como motivo, como causa, isso aí. Só que acontece que todas essas crianças estavam passando ali por pequenos tratamentos que pareciam bobos, mas que depois a gente vai descobrir que não eram tão bobos assim. Parte do diário que ela diz: será que eu sou tão péssima mãe assim que os meus filhos escolheram não ficar comigo? Então, você percebe o sofrimento dela relatado nas páginas, né, daquele diário que depois vai ser usado contra ela. E aí é que a gente vai chegar
no fatídico dia do nascimento da Laura, a última filha da Cat. Eles já não estavam morando mais em Thornton, então agora eles estavam morando em Ferguson. E ela decide o seguinte: com essa vai ser tudo muito diferente. Ela faz um esquema com o hospital, onde ela tinha uma linha telefônica em que tudo era monitorado por linha telefônica diretamente com o hospital, onde ela poderia tirar dúvidas a qualquer momento direto, tá? Dúvidas diretas ali com médicos e profissionais pela linha telefônica. Isso era um serviço muito caro na época, isso em 1997, que é quando a Laura nasce. A Laura passa por exames médicos mas muito criteriosos por vários médicos diferentes, vários patologistas diferentes, e todos constatam que a Laura tem uma saúde de ferro. Então eles começam a ficar extremamente felizes com a menina deles, porém é o seguinte: ela, já traumatizada com toda a situação que tinha acontecido, ela define que ninguém que não tenha preparação, assim, de pelo menos curso, né, de reanimação, poderia cuidar da filha dela. Ela tinha uma irmã adotiva que, para poder ficar perto da Laura, ficar com a Laura, teve que fazer um curso de reanimação. Quem tomava conta dela era uma enfermeira, tá, da Laura, quando o casal precisava sair para alguma coisa. E as amigas também faziam cursos de reanimação para poder dar essa força para ela, e ela começou a se especializar cada vez mais nisso também, porque ela queria que, se alguma coisa acontecesse com a filha dela, qualquer pessoa tivesse condições de reanimar a filha dela. O medo era crescente, obviamente, que alguma coisa acontecesse. Porém, conforme os meses foram se passando, a Laura foi crescendo e foi se tornando uma criança forte, que não dava nenhum indício de nada errado mesmo com a saúde dela. E ela foi vivendo os melhores momentos da vida dela com a filha dela, e ela achou que aquilo não poderia acontecer novamente. Então, quando ela tinha 12 meses, a irmã dela leva ela para casa e fala que vai passar ali uma noite para o casal poder sair numa data especial. Ela fica com a bebê, que estava com 12 meses, e ela fala que a bebê vai e deita no sofá e dorme. E ela falou que estava um pouco frio, então ela foi fazer um chá e ligou só a água da chaleira. Quando ela se virou de volta, ela percebeu, né, que a Laura estava dormindo, mas ela percebeu que a Laura parecia que não estava respirando. Então ela abandona tudo, sai correndo e olha, né, a criança. A criança já estava começando a ter aquele empalidecimento. Aquilo fez a irmã da Cat ficar desesperada, lembrando, tá, para não ter confusão, era uma irmã adotiva. A irmã afetiva dela vai, então, corre, né, e dá uma olhada na menina, percebe que ela não está respirando, que Laura não está respirando. Ela começa a sacudir a Laura, ela falou que nessa hora deu até um branco na cabeça dela, ela não conseguia nem lembrar de todos os passos, mas ela disse que ela deu duas sacudidas na menina e a neném respirou. E aí ela falou que naquele momento, ela falou que não sabe como ela conseguiu resistir àquele momento, porque ela falou assim que foi muito difícil quando ela viu a Laura ali naquela situação, depois de todas as vezes que ela viu, né, a irmã dela passar, né, pelas perdas. Ela falou que para ela foi algo assim inimaginável. Ela falou que ela só conseguiu abraçar a neném, chorar, esperar a Cat chegar e contar o que aconteceu com a Laura. Depois disso, a Cat ficou extremamente estressada, porque a Cat começou a não querer que a menina chorasse muito, e muitas coisas, ela começou a ficar ainda mais, né, em cima da Laura. E aí veio o primeiro ano, o aniversário, né, então teve um aniversário, gente, tem filmagem do aniversário, fotografia, cara, de cortar o coração. E ela vai ficando cada vez mais assim, bom, né, a gente já chegou até o primeiro ano, né, ela tá bem, e aí os meses vão se passando, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, até que quando ela fez 1 ano e 8 meses, a Cat encontrou a Laura passando mal no berço. Dessa vez ela não tinha encontrado sem vida ainda. Ela percebeu que a neném estava com dificuldade de respirar. Como ela ficou muito paranoica, ela ia toda hora ao quarto, ela quase nem dormia direito. Ela começou a perceber que a filha dela estava perdendo um pouco a capacidade de respirar. E quando ela viu aquela situação, ela começou a tentar aplicar os primeiros socorros, ligou na emergência, e na emergência mesmo ela já falou no telefone: olha, eu já perdi 3 por morte súbita, eu não posso perder a minha filha, por favor, eu preciso de ajuda. Quando os paramédicos chegam, eles começam a dar, né, a assistência para a filha dela, só que a questão é o seguinte: eles tentam de tudo ali, mas não tinha muita coisa a ser feita no local, então eles cortam ali a roupinha, né, uma camiseta amarela que a neném estava vestindo, que a Laura estava vestindo, tentam conter um pouco a Cat e levam tanto a mãe quanto a filha e também o pai para o hospital. Quando chega lá, não demora muito tempo para o médico dar a notícia de que ela também tinha perdido a Laura. Ai, meu Deus! E aí, gente, nessa hora,
o pior acaba acontecendo, porque além de passar por tudo isso, tá? Ela fez todo o procedimento, né? Mais um enterro. Então passa por tudo aquilo. E quando ela tava com a amiga dela, que é a Chapman, ela vira e ela fala que ela precisava só de um canto para chorar, porque ela não conseguia chorar perto de pessoas. Nesse momento, quem acaba chegando e interrompendo um pouco a privacidade dela é a polícia. A polícia chega porque o médico do hospital teria dito o seguinte, que aquela era a quarta criança que perdeu a vida na família, né? Naquela família. E que aquilo era uma coisa que ele estava começando a achar estranha, sendo que aquele hospital era o hospital onde ela teria levado, né? A menina, quando nasceu, ela tinha toda essa. O médico sabia todo o cuidado que ela tinha com a criança e ainda assim ele chega e relata isso. E por que que ele fez isso? Porque o pediatra, né, que estava de plantão, que foi quem atendeu a Laura, já estava contaminado pela ideia do Sir Roy Meadow, que era o homem que teria dado ali, né, aquela famosa lei de Meadow, que é impossível mais de uma criança ter morte súbita em uma família. 1 seria uma fatalidade, 2 suspeito, 3 homicídio, e ela já estaria no quarto, então não tinha muito para onde correr na questão dela. Porém, a polícia não avisa e aparece no local, trata o local como uma cena de crime, começa a fotografar tudo. E nesse momento, mesmo que a polícia tenha tentado procurar coisas, indícios ali de que ela poderia ter feito alguma coisa, a casa mostrava um outro cenário, mostrava uma outra mãe. Quando eles começaram a fotografar as coisas da Laura, eles perceberam que a casa ela era impecavelmente limpa e não era uma coisa de momento, eles perceberam que era uma coisa que era mantida há muito tempo, ela era uma mãe muito zelosa. As roupas da Laura eram extremamente passadas e arrumadas, tudo da Laura era muito ajeitado, muito arrumado. Eles começaram a ver as linhas, né, telefônicas, que mostrava a ligação direta com o hospital, eles começaram a ver, né, todo o cuidado que era dado ali. E mesmo, né, tentando arrumar um motivo para pelo menos corroborar a hipótese de que ela poderia ter, né, é como se fosse assim, gente, naquele momento, a polícia ela é chamada. É uma situação delicada. A gente tem que entender também que assim, foi o médico que falou, né, para a polícia, olha, pode ter alguma coisa errada aí. Então, a polícia ela chega, ela tem que investigar aquilo de uma forma fria. A gente também, né, precisa ter ali a mente aberta para entender que é o trabalho da polícia. Então, quando eles chegam lá, eles não conseguem perceber nada de errado. Mas eles encontram coisas banais, como por exemplo, ela ainda não tinha jogado fora, ela ainda não tinha mexido na cena onde a Laura, né, tinha sido atendida pelos paramédicos, a camisetinha que eles tinham cortado, uma camiseta amarela de ursinho, estava ainda em cima da bancada. Tinham coisas ali que ainda estavam em seus lugares, o travesseiro dela, a caminha dela não tinha sido arrumada, porque ela não queria mexer nas coisas da Laura ainda. E eles perceberam que tinha uma manchinha de sangue no travesseiro, né, no travesseiro do berço. Então tudo aquilo deixou a polícia meio confusa, assim, não era uma cena que indicasse, por exemplo, eles não encontraram bebida na casa, eles não encontraram nada que pudesse dizer assim, é uma família disfuncional. Então, eles acabaram deixando para lá. Acontece que um dia, do nada, o Craig simplesmente percebe que a mulher dele estava depressiva, ela caiu feio, né? Ela acabou ficando de cama por uns dias, muito mal com tudo que tinha acontecido. E o Craig, ele faz uma coisa assim bem baixa. Ele faz uma coisa feia, mas uma coisa que para muitas pessoas pode ser compreensível. Ele acaba lendo o diário dela, né? Então ele lê o diário da Cat. E nesse diário, ela contava todas as dificuldades, na verdade, que uma mulher passa quando é mãe. Então, naquela época, gente, as pessoas, se hoje é uma glamorização gigante em relação à maternidade, antigamente era muito pior. A gente tá falando, né, tudo isso começou em 1989 com o Caleb. Então, ela vai mostrando, né, dentro do diário, as dificuldades de ser mãe, quando eles não paravam de chorar, tudo que ela queria era que eles parassem de chorar, ou em situações em que era uma situação muito delicada, e você vai vendo que mesmo sem preparo, ela sabia, assim, administrar as coisas, porque tinha uma frase que ficou muito marcada, que foi assim, para Laura, tudo que eu queria era que ela parasse de chorar, e um dia ela simplesmente parou. Então dava a entender que, na verdade, ela tinha feito a filha dela parar de chorar de uma forma, né, a retirar a vida da criança. E aquilo foi levado de uma forma totalmente deturpada pelo próprio marido dela.
E ele pega e diz assim, mostra para eles uma frase que fica muito marcada e acabou estampando muitas manchetes, que estava escrito: eu sou a filha do meu pai. Isso arrepia muito, gente, porque acontece. Essa frase, eu sou a filha de meu pai, é uma situação muito delicada, porque nessa época eles mal tinham ideia de qual era o passado dela. Quando o marido dela joga isso para a polícia, joga o diário e mostra essa frase, eu sou a filha do meu pai, ele conta para a polícia quem era o pai dela. Né? O que o pai dela fez com a mãe dela quando ela tinha 18 meses. Então, tudo isso ajuda a polícia a acreditar que, de fato, ela vem de pessoas ruins, então ela tem tendência a fazer coisas ruins. E aquilo ajudou muito as pessoas a olharem ela de outra forma. E não deu outra. Eles pegaram ela de dentro de casa, colocaram numa sala de delegacia e começaram a interrogar ela sobre os 4 filhos que ela havia perdido por morte súbita. Nesse momento, ela desaba a chorar, ela diz que não foi isso, eles começam a mostrar o diário para ela e ela diz: vocês estão interpretando tudo errado, eu só estou colocando aqui as dificuldades que eu ia levando e que eu tinha medo, principalmente depois do Caleb, que qualquer uma das minhas ações acabasse prejudicando os meus filhos, e eu tenho certeza absoluta que eu não fiz nada que pudesse atentar contra a vida dos meus filhos, porque até então ela ainda se perguntava se ela não tinha feito alguma coisa de errado. Quando, na verdade, era uma coisa assim, era só uma questão de sentar com um psicólogo ou com alguém mesmo para poder conversar sobre o assunto ou até ter tido tempo de conversar e se abrir com uma amiga, por exemplo. A Chapman dizia que ela era muito dura com ela mesmo, que ela dizia desde que ela perdeu o Caleb, ela dizia que devia ter alguma coisa errada com ela, por ela ser quem ela era, alguma coisa ruim devia ter acompanhado ela e por isso ela não conseguia ficar com os filhos dela. Então, querendo ou não, era uma pessoa que tinha, assim, um sofrimento interno muito grande e que vinha bem de antes de casar, que foi quando o pai dela fez o que fez com a mãe dela. Então, tudo isso ficou sim na cabeça dela e ela tentava explicar, só que ela estava num período muito delicado, eram dias que tinham se passado, né, desde que ela tinha enterrado, né, a Laura, então ela estava muito frágil naquele momento e a polícia praticamente deixou ela encurralada e dali ela não saiu mais da cadeia. O que ninguém sabia é que tanto o médico, a polícia, como todo mundo já estava cogitando a lei de Meadow, porque já estava pensando na lei de Meadow. Vários casos, como a gente viu da Sally Clark, que foi mais ou menos no mesmo período, tá? Lembro da Sally Clark, foi em 99, né? Teria sido um pouco depois, só que antes teve uma outra mulher. Se vocês quiserem, eu trago a história dela para vocês conhecerem num próximo vídeo, que foi a mesma situação e acabou acontecendo um pouquinho antes, tá? Do que aconteceu com essa mulher na Austrália. E vamos ver se vocês adivinham quem foi a pessoa que colocou a mulher atrás das grades. Sir Roy Meadow, com a teoria dele de 1 é fatalidade, 2 é suspeito, 3 é homicídio. Então, ele já tinha colocado uma mulher atrás das grades, ele ia colocar agora ela, tá? Porque ela vai ser presa e ela vai ser presa com o fundamento da lei de Meadow. E futuramente, ele vai colocar a Sally Clark na cadeia também. A diferença é que ambas, né, as duas mulheres que vão ser colocadas na cadeia na Inglaterra, que é a Sally e essa outra mãe, elas vão conseguir, né, ter o julgamento anulado em 2003. A Cat não, a Cat vai ficar presa. 1999, então, lá em Sydney, na Austrália, começa o julgamento da Cat. Do julgamento da Cat, eles trazem vários médicos que começam a dizer que as crianças não tinham nada que demonstrasse que elas teriam sofrido maus tratos e que, no caso da Laura, eles tinham percebido que ela tinha uma insuficiência cardíaca, mas que não seria o suficiente para levar à perda da vida. Foi falado também do problema Caleb, que era uma laringofalácia, mas que também não seria o suficiente para levá-lo a óbito, entre outras coisas. Então, os próprios médicos que foram lá e atestaram, né, a morte súbita foram os médicos que no julgamento disseram não foi morte súbita, foi outra coisa aqui. Então aquilo tudo entrou como sim, foram todos ali, né, ali mortes súbitas e ela ficou como a responsável de tudo isso. A questão é, de acordo com a lei de Meadow, então o que tinha acontecido teria sido homicídio. Ela teria tirado a vida dos 4 filhos dela. Na época, o promotor pegou o diário dela, que foi o próprio marido dela que entregou, e começou a ler todas as partes fora de contexto. Por exemplo, a parte que ela dizia:
eu não aguento mais ouvir ela chorar. Ou, por exemplo, o Caleb partiu, mas partiu com ajuda. Coisas muito fora de contexto que quando você lia, você vê que não era nada daquilo, mas eles tiraram tudo e começaram a ler solto no julgamento e os jurados ouvindo tudo aquilo. Então, na hora da votação, os jurados decidiram que ela era sim culpada, né? Acabaram votando que ela era culpada ali pela perda da vida das 4 crianças dela e que ela teria sim que ficar na cadeia. Gente, ela vai pegar 40 anos de cadeia, podendo pedir liberdade condicional depois de 30 anos. Não teve jeito, não adiantou o advogado tentar brigar, não adiantou lutar. E nessa mesma época, diversas mulheres estavam sendo presas pela mesma coisa. Por quê? Sir Roy Meadow teria pegado 82 casos, tá, de morte súbita e teria levado lá para o laboratório dele, lá para a sala dele e começou a verificar todos os casos. E vários casos que tinham ali, ele disse que não era morte súbita, mas que sim, aquelas mortes teriam sido provocadas e fez com que diversas mães fossem para a cadeia. Quando aconteceu o caso da Sally Clark, que foi quando o nome do Roy Meadow, o caso da Sally Clark de segunda-feira passada, quando o nome do Roy Meadow foi, ladeira abaixo, essas pessoas começaram a ser soltas. Só que a Cat não, a Cat continuou na cadeia. Quando o Roy Meadow cai, o advogado dela tenta, pedir para que eles olhassem a questão com mais cuidado. Eles tinham enquadrado ela na lei de Meadow também, além dos diários. O diário teria sido só para corroborar, até porque isso entra como prova circunstancial, ela não estava assumindo nada. E aí, quando você vira, um médico diz para você, olha, não, passou de 3, é homicídio, você tem uma pessoa que está afirmando isso, então a sua ampla defesa vai para o espaço e ela não tinha como se defender. E ela acaba sendo presa. Gente, ela sofre poucas e boas na penitenciária, tá? Não foi nada fácil, o marido dela se divorciou assim, na velocidade da luz dela, não queria mais saber de nada que envolvesse o nome dela. Ela não pôde chorar, nem mesmo a filha dela que tinha morrido, ela não teve tempo nem de passar pelo processo de luto, e ela já estava tendo que, encarar uma penitenciária feminina na Austrália. As pessoas sabiam o motivo dela estar presa, então é mais ou menos assim, olha, essa é a mulher que tirou a vida dos 4 filhos dela. Por muitos anos ela foi conhecida como uma das mulheres mais odiadas da Austrália e a imprensa ajudou muito a corroborar isso. Mais uma vez, tá? Foi assim em massa, diversas mulheres, essa era mais uma, Então eles noticiavam como mais uma. E no caso dela, no caso da Cat, tá? A Cat, ela foi considerada assim uma SK. Então, isso foi uma coisa que pesou muito, sabe? Aquela coisa. Para a justiça, ela não era considerada assim, mas para as pessoas, ela já era chamada dessa forma. E já era considerada, sim, uma pessoa, sabe? Totalmente psicopata. E era aquelas pessoas que as pessoas sempre exemplificam quando vai falar de alguma megera, de uma pessoa muito ruim, ou de uma pessoa sem nenhum tipo de escrúpulos ou coração. Eles utilizavam a Cat. E aí, o que vai acontecer? A ciência. A ciência, ou a pseudociência, do Sir Roy Meadow, colocou ela nessa situação, colocou a Cat nessa situação. Só que acontece que a ciência evoluiu e a ciência também iria tirar, e até vai, se tudo der certo, tirar a Cat dessa situação. Por quê? Uma professora, uma cientista chamada Vienessa, ela começa a fazer um estudo, ela pega aquele caso, como um estudo mesmo para uma tese que ela estava fazendo. E aí ela olha, ela diz assim, meu Deus, ela vê as fotos e tal, e ela fala, realmente, é uma situação estranha. Ela começa aos poucos, sem estar ligada a ninguém, ela começa a investigar o que tinha acontecido com aquelas 4 vidas. E se de repente ela não for a culpada? E se de repente foi com essa mentalidade que ela começou? E aí foi que ela soube que, na verdade, ela era, a Cat, a mãe dos 4, ela era adotada. Então ela começou, a procurar saber se não tinha históricos de família. É quando ela vai até a escola para saber como era o comportamento dela no colégio. Ela descobre que aos 16 anos ela teria tido aquela, perda de ar, ali passado mal, ficou que nem, como se tivesse perdido a vida dela na piscina quando ela tinha 16 anos. E ela começa a ver que aquilo poderia ser alguma síndrome. Então ela vai até a penitenciária e pede para coletar material genético dela. E ela cede, a Cat cede o material genético. Ela explica que ela está tentando fazer um estudo, e ela começa a mostrar esse trabalho para pessoas até
bem mais competentes na época que ela começou para poder ajudar ela e corroborar, porque ela percebe que no sangue da Cat tem uma anomalia, tá? E essa anomalia pode causar problemas cardíacos, pode levar vidas, né, muito jovens a óbito de forma muito rápida, né? E causando assim a perda da vida ainda na primeira infância. Então ela diz que poderia ser o caso sim do que aconteceu com os filhos da Cat, então ela começa a estudar. Só que ela não tinha muito recurso e ela também estava começando, até que ela começa a ganhar apoio, tá, de médicos importantes e eles começam a fazer esses estudos a uma escala um pouco mais rápida. Em 2019 a conclusão fica pronta e a conclusão é o seguinte: as crianças elas tinham alteração em um gene chamado CAN2. Esse gene ele traria alguns prejuízos para a saúde, como alguns problemas cardíacos nas meninas que poderiam causar sim mortes súbitas a qualquer momento, como poderia ter causado até na própria Cat. Em relação aos meninos, um teria mesmo algumas infecções, inclusive uma das meninas tinha também uma infecção no próprio coração que já vinha dessa síndrome. Já nos meninos poderiam ser infecções secundárias, infecções que poderiam vir das vias respiratórias, que de fato era o que tinha ali como um primeiro diagnóstico, algo ligado às vias respiratórias e que poderia também causar algum tipo ali, né, de tremor, que algumas pessoas poderiam confundir com epilepsia. Então, de acordo com a ciência de verdade, ela não teria tido nenhum filho, né? Ela não perdeu nenhum filho de morte súbita. Todos eles tinham uma doença pré-existente que os levaram ainda na primeira infância, ainda muito jovens. Isso tudo era sim tudo que eles precisavam para colocar a Cat, né, de fato fora da cadeia. Ela não tinha feito aquilo, assim como ela afirmou todos os anos. Então, uma sindicância aberta. E durante esse período, o ex-marido dela, o Craig, ele disse que aquilo é um grande absurdo, uma grande perda de tempo, que ele não concordava com aquilo. E a advogada dela, que é uma moça que até hoje, né, ela cuida dela até hoje, mas tinha 5 anos que ela estava com ela desde 2014. E no próprio ano de 2019, ela tenta uma apelação. Antes eles abrem a sindicância para verificar, né, os dados e tudo mais. E eles dão para ela então uma nova audiência antes de uma apelação. Nessa nova audiência, o que vai acontecer? Eles vão colocar um homem chamado Chris Maxwell, e o Chris Maxwell ele era um grande promotor, um promotor de nome em Sydney, na Austrália. E ele vai começar a perguntar coisas simples para ela, como, por exemplo, você fez algo de mal para os seus filhos? E quando ela começar a dizer que não, né, é a hora da cientista, né, das pessoas que estavam fazendo ali o estudo de tudo que teria acontecido, darem as suas versões. Porém, esse homem, né, o promotor, ele vira e fala o seguinte: essa tese sua se completa se você não me trouxer dados. Se você não me trouxer essas pesquisas de gene e tudo mais, isso se segura de pé? E a pesquisadora, né, ali a cientista, ela vira e ela fala: não, eu sou uma patologista e eu tô trazendo para você aqui um estudo. O que aconteceu com os 4 e por que essa prisão é indevida? Nesse momento, ela fala, inclusive eu acho que deveria ter aqui um psiquiatra, porque você tá fazendo as perguntas de uma forma um pouco estranhas aí, né, nesse contexto todo que tá girando em volta aí da Cat. Ele diz o seguinte, já no primeiro dia: não quero psiquiatra aqui, não quero dado de nada, não quero saber de absolutamente nada, eu quero ouvi-la, eu quero falar, eu quero que ela me ouça e que ela me responda as perguntas. E assim as pessoas podem votar, porque as pessoas não são obrigadas a entender dado científico. Ela senta e ela começa a responder as perguntas. E aí ele vem de novo com o diário dela. O diário dela ao todo tinha 40.000 palavras. Dessas 40.000 palavras, 20 palavras foram utilizadas contra ela incessantemente. Então é dito para ela: você disse que com a Laura não parava de chorar e um dia a Laura simplesmente parou. Você poderia me dizer por que a Laura parou? Ela disse: porque a Laura morreu. E ele diz: e aí, essa foi a primeira vez que você perdeu a paciência com ela? Eu perdi a paciência com a Laura apenas uma vez. Ele disse: e foi mais ou menos quanto tempo demorou para você perder a paciência com a Laura referente aos seus outros filhos? Porque parece que com os seus outros filhos você também perdeu a paciência. Ele começou a julgar coisas que não tinha nada a ver. As crianças não tinham nenhum tipo de lesão, não tinha nenhum tipo de machucado, não tinha nada, tá? Não tinha nada que desse nenhuma pista de que ela poderia ter feito qualquer coisa para um fio de cabelo deles. Então, ela pegou e ela explicou: o dia que você está se referindo da Laura foi um dia que ela estava numa cadeira
E eu simplesmente, ela não parava de chorar, ela começou a jogar a papinha para todo lado. Eu, como qualquer mãe, não é possível que tenha uma mulher aqui que nunca tenha chorado porque não conseguiu fazer o seu bebê parar de chorar. Nesse momento, eu tirei ela do cadeirão que ela estava comendo, coloquei ela sentada, entrei no quarto, né, sentadinha no chão, entrei no meu quarto e por 5 minutos eu chorei para poder me acalmar e depois eu saí e fui cuidar da minha filha. Isso eu acho que não é uma coisa, não é enquadrado como maus tratos, eu não fiz nada contra ela. Eu apenas era uma mãe e que ali naquele momento eu estava passando uma situação difícil. E aí ele pegou e falou assim: tudo bem, então deve ter sido um grande alívio para você quando você conseguiu fazer ela parar de chorar. Aquilo, aquelas palavras, aquele jeito e aquela sindicância já tinha sido toda organizada para não tirar, na verdade, ela da cadeia. Por quê? Por muitos anos a justiça, a imprensa australiana rotulou ela, ali décadas, né, gente? Vamos colocar ali 20 anos, né? Rotulando uma pessoa de ter feito algo dessa natureza e de repente você ter que fazer o quê? Colocar ela fora da penitenciária, pagar uma indenização para ela, fazer um perdão público. Tudo isso é muito sério e eles não estavam dispostos a fazer isso. Não é interessante para ninguém que a Cat saia. Uma nova votação é feita, né, com relação ao depoimento dela, a apresentação minúscula que os médicos patologistas forenses tiveram a chance de apresentar em relação às descobertas deles, e uma nova votação acontece e nessa votação eles decidem que sim, a Cat Big é culpada e novamente ela vai permanecer atrás das grades até completar 60 anos de idade, que é quando ela vai poder ter direito a pedir a sua liberdade condicional. Porém, a advogada dela, mais a amiga dela, que é a Chapman, entre outros amigos dela também que se juntaram, fizeram o seguinte: criaram um movimento onde vários cientistas, médicos patologistas, patologistas forenses, pessoas que ganharam prêmio Nobel, médicos de todas as áreas e países que vocês podem imaginar. Ela fez um abaixo-assinado e pediu para todas essas pessoas verificar a pesquisa, verificar o histórico das crianças e poder ajudar no caso da Cat. Hoje, esse abaixo-assinado já conta com 160 assinaturas e não é qualquer assinatura, são de pessoas que têm de fato autoridade e têm a sua profissão, a sua carreira, sabe, levada em alta conta no seu país e dentro da sua área também. Então todo esse movimento acabou mexendo com as autoridades australianas e hoje o caso da Cat Big é considerado um dos maiores erros judiciários da história da Austrália e pior de tudo, ela ainda está presa. Então, no último ano, parece que as autoridades começaram a prestar atenção nesse erro. A advogada agora, ela não pede um segundo julgamento, ela não pede uma anulação, ela pede um perdão judicial. A última coisa que ela pode fazer é pedir um perdão judicial. Só que todo mundo sabe que esse perdão judicial, ele vai ser uma coisa encarada como se o governo estivesse entendendo que eles erraram feio. Só que isso vai tirar dela, né, ali o direito de poder pedir qualquer tipo de indenização. E mesmo que ela peça para que uma anulação de julgamento aconteça, isso é muito demorado. E até sair alguma indenização, alguma correção em relação a todo esse tempo que ela ficou presa injustamente, não adianta, ela já não vai estar mais viva. Então, eles sabem que a melhor coisa que pode acontecer, né, ali para o governo é eles darem um perdão e admitir que em algum momento as pessoas erraram, levando em consideração que a maior parte das pessoas que colocaram ela na cadeia já nem estão mais na ativa. Então eles estão entrando com esse pedido para o governador está simpatizando muito, tá, com esse caso. E nos últimos meses, muitos advogados foram destacados para poder observar todos os 160, né, que assinaram e deram ali qual era a sua visão sobre o assunto. Os advogados estão, né, olhando todas essas assinaturas, esses laudos e tudo mais, para ver se assim eles dão ali para ela pelo menos ali uma carta perdoando ela para que ela possa sair da cadeia depois de quase 20 anos presa. Mais e mais, tá? A cada dia parece que cresce mais esse movimento para colocar a Cat fora da cadeia, porque eles não querem isso assombrando a Austrália e ao mesmo tempo o governo da Austrália vai ter que admitir que errou. Então são duas coisas muito diferentes e detalhe, não é uma coisa muito conhecida na Austrália o perdão judicial. Então o perdão judicial foi usado assim
pouquíssimas vezes em relação a outros locais e assim, eles não acreditam que seja tão fácil assim conseguir esse perdão judicial, uma vez que ainda faltam 10 anos para ela cumprir, né, na cadeia. Até ela poder pedir a liberdade condicional, eles não acreditam que esse perdão judicial vá sair tão antes disso, mas ela tá com um time com muita vontade de defendê-la mesmo, amigos e pessoas que nunca abandonaram ela, para poder aí pressionar, né? Parece que o governo tá se sentindo bem pressionado a dar essa carta aí para ela, mas fundamentada em uma investigação, tá? Isso é muito importante. Uma investigação de profissionais da área, advogados que acabaram refutando as provas utilizadas no primeiro julgamento, patologistas de verdade, avanço da ciência, entre outras coisas que foram demonstrando que todos eles ali foram vítimas de uma anomalia genética. Então, isso demorou 20 anos para ser provado e hoje eles não querem admitir que a palavra de um charlatão naquele momento foi o suficiente para colocá-la atrás das grades. Eles não querem que aconteça com a justiça da Austrália o que aconteceu com a justiça da Inglaterra por um bom tempo. Eles querem continuar mantendo a Cat ali, provando que a Cat é sim a culpada e não tirando a Cat até ela ter pelo menos direito à liberdade condicional com 60 anos de idade. Mas hoje em dia a gente sabe muito bem que quando os profissionais eles se juntam, profissionais sérios, investigações sérias se juntam e começa a ter comoção, principalmente porque tem médicos de vários países, então começa a virar um caso mundial e foi o que aconteceu com o caso da Cat. Então hoje a Cat é uma mulher que ela é reconhecida como, né, vítima de um dos maiores erros judiciais da Austrália. Eu lembro que na primeira pesquisa que eu fiz ali para o primeiro vídeo, que foi o da série Clark, contando todos os casos, gente, dá mais de 200 mulheres que ele colocou atrás das grades, tá? Que todas ali já foram corrigidas, as que tinham que ser corrigidas já foram corrigidas, né, as penas, porém a Cat não, porque a Austrália não quer admitir que ela errou. Quero muito saber a opinião de vocês em relação a esse caso. Tem mais um caso, assim, notório, mais um caso importante falando desse médico, e também, né, o próprio médico. Então, eu quero trazer num próximo vídeo até mesmo meio que uma biografia ou, numa próxima oportunidade, uma biografia também desse médico, até pra gente saber o que foi acontecendo com ele, como ele se formou, quais foram as coisas que ele foi descobrindo e quantas pessoas ele pode ter prejudicado. Só que é o seguinte, a Lady Meadow, lá no primeiro vídeo eu falo, ele sabia que isso não existia. Ele pegou dados da pesquisa de um outro homem, de um outro pesquisador, se apropriou desses dados, colocou dentro de um contexto só dele e usou isso como sendo a Lady Meadow. Esse homem, de fato, é um homem sombrio. Mais sobre eles vocês encontram no primeiro vídeo. Essa aqui, na verdade, é quase uma segunda parte daquele primeiro vídeo que vocês pediram mais casos sobre isso. E tem mais um, se vocês quiserem mais um, coloquem aqui nos comentários que eu vou trazer para vocês sim, tá bom? Coloca a opinião de vocês se vocês conheciam esse caso, tá? Eu fiquei assim chocada com esse caso, assim, de cara. E tem muita matéria mesmo, porque eu vi matérias, portais de vários lugares do mundo, tá? Assim, falando sobre esse caso, eu fiquei impressionada com a notoriedade desse caso no mundo. Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana. Super beijo e até o próximo vídeo. Fui!